O que é sucesso para você? Qual é o seu conceito de ser bem-sucedido? Tem pessoas que ser bem-sucedido é trabalhar numa multinacional, tem pessoas que ser bem-sucedido é criar bem seus filhos, ou ter uma carreira de sucesso, ou morar numa chácara, numa roça. Cada pessoa tem um conceito e o sucesso ele é subjetivo. Mas existe um padrão de comportamento de pessoas bem-sucedidas no geral. E eu comecei a buscar esse assunto e eu comecei por este livro. Esse livro é do Nigel Camberley, enfim. O nome do livro são 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. É um livro pequeno, que vale a pena ler, e ele traz exatamente esses comportamentos e já traz ali uma ação rápida de como que você pode implementar isso. Eu vou fazer a parte 1 desse vídeo com 10 que são coisas que eu pratico e que eu já pude notar resultados, são coisas que você pode implementar a partir de hoje, agora, na sua vida, e você vai conseguir notar já uma bela diferença nos seus resultados. Primeiro tópico é peça ajuda. Pessoas de sucesso, elas não têm o menor problema em pedir ajuda ou assumir que estão erradas e pedir uma segunda opinião. Normalmente, as pessoas que não gostam de pedir ajuda são pessoas que têm um ego muito alto ou que elas querem mostrar alguma coisa, elas querem mostrar que elas sabem mais que os outros. E, na prática, o que acontece? Você logo percebe quando uma pessoa quer saber tudo, quer responder tudo, e quando você nota que essa pessoa falou que sabe e você sabe que ela está falando algo errado, fica mais feio ainda. Porque você sabe que ela tá falando uma besteira e ela não consegue falar que ela não sabe. Ela quer ser sempre a última que dá a palavra certa. Então não seja esse tipo de pessoa. Pessoas realmente de sucesso, elas não estão preocupadas se elas vão passar uma imagem ali de que ela não sabe. Porque é natural não saber. Ninguém sabe tudo. Então você vai sim perguntar coisas para os outros. E tem uma coisa. Quando você pergunta algo para alguém que sabe mais, e que sempre vai ter alguém que sabe mais que você está encurtando caminho. Você não precisa saber tudo. É a mesma coisa para o processo de eu preciso procurar um profissional para me ajudar em algo, um profissional que preste um serviço. Você não tem que aprender o serviço que o profissional faz. Ele estudou para isso. E você não tem que saber tudo. Quando você faz essa ponte com alguém que sabe mais que você sobre algum assunto específico, você só está encurtando o caminho. Ao invés de você trilhar um caminho que você não sabe e aprender com os seus erros, não é mais fácil você aprender com quem já trilhou, com quem já passou por isso? Então esquece essa de eu sei tudo, eu tenho que saber tudo. Pessoas de sucesso pedem ajuda sempre. Crie o seu futuro. Pessoas de sucesso, elas não se submetem a uma situação ruim que tenha acontecido. Eu falei, inclusive, isso no meu vídeo anterior. Mas, basicamente, você tem que ser tão indignado com a sua situação atual ao ponto de você fazer alguma coisa. Aquela insatisfação, aquela indignação é um combustível para você ir lá e correr atrás. Então, imagina o seguinte. A maioria das pessoas, a grande massa das pessoas, elas vivem uma vida mediana e elas simplesmente aceitam as condições que a vida lhes apresentou. E muitas pessoas estiveram numa situação ruim, sofreram na infância, passaram dificuldade, e tudo isso realmente acontece com a maioria. Mas você não pode deixar que uma situação ruim seja uma regra para o resto da sua vida. Você vai ter que fazer alguma coisa a respeito, você tem que ser inconformado, indignado, você tem que ter raiva. Tem gente que o combustível dela é algo mais sonhador, né? A pessoa tem um sonho e tal. No meu caso, por isso que eu também me considero sim uma pessoa de sucesso, de onde eu vim, de quem eu era e quem eu sou hoje, e de fato esse comportamento funciona. O meu combustível é raiva. Raiva da situação atual. Raiva de ser pobre, raiva de ser feio, raiva de ser burro. Tenha raiva das coisas. Você não tem que ficar aceitando de cabeça baixa tudo que te impõe, não. Se você está insatisfeito com uma coisa, esse é o seu maior combustível. E pessoas de sucesso, elas criam o futuro delas. Tem muitas pessoas, inclusive, que foram pobres e venceram na vida,
Tem muitas pessoas que conseguiram vencer uma situação adversa, não necessariamente relacionada a dinheiro, mas elas conseguiram vencer alguma situação muito grande na vida delas. E esse é um comportamento que você consegue adotar hoje. Basta você refletir sobre isso, você olhar a situação que você está hoje, olhar alguma coisa que te incomoda muito, tomar coragem e falar, olha, talvez você não se sinta capaz por algumas crenças limitantes, e esse é um outro assunto, que eu posso inclusive falar outro dia. Mas tenta pelo menos, tenta. Tá muito ruim desse jeito, eu tô insatisfeito com a situação que eu tô passando e eu não aguento mais. Tenta fazer algo diferente. Você já tentou? Tenta fazer algo diferente que eu te garanto que você vai começar a ver oportunidades de mudanças na sua vida e nessa situação que você quer mudar. Decepcione as pessoas. Esse também é um comportamento de pessoas de sucesso, de pessoas relevantes, que está ligado com a necessidade de aprovação. De novo, a grande maioria das pessoas, elas têm necessidade de aprovação. E pessoas relevantes, elas estão num patamar que elas já não se importam com isso. E você precisa trazer um antídoto para essa necessidade de aprovação. E qual é o antídoto? Decepcionar as pessoas. E você vai falar, nossa, mas não faz sentido, eu não quero decepcionar o meu pai e minha mãe, eu não quero decepcionar o meu chefe, meu marido. É verdade, mas você precisa fazer isso em pequenas doses. Você não precisa chegar lá e fazer algo absurdo, algo muito que tenha uma mudança muito drástica na vida de alguém para decepcionar. Mas você precisa ir fazendo algumas mudanças, porque as pessoas criam uma expectativa em você. Quem criou essa expectativa é a pessoa. E aí você, a partir do momento que não faz algo que a pessoa criou a expectativa, você não pode ser penalizado por isso. Então, decepcione sim. Como? Por exemplo, tem tantas pessoas que escolheram uma profissão, uma carreira, baseado no que os pais queriam e hoje estão extremamente infelizes no trabalho, não gostam do que fazem, aí se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa chata, e ela vê o sucesso de outras, de algo que ela gostaria de fazer, e ela não faz. Isso, por exemplo, seria um decepcione. Talvez valha a pena você decepcionar os seus pais no sentido de, olha, pai, eu entendo que o seu sonho era que eu fizesse tal coisa, a sua geração era diferente, mas na minha geração, no meu contexto agora, eu vou buscar fazer outra coisa. A forma, às vezes, de arrumar a sua casa. Talvez seu pai e sua mãe tinham um jeito de cuidar da família, de cuidar da casa, e você tem outro. E aí você quer agradar tanto o seu pai e sua mãe, e você acaba fazendo do jeito deles. Não tem problema você fazer. O errado é você desrespeitar eles, ou você fazer algo de ruim para eles. Isso já tá errado. Mas você não tá fazendo nada de mal para ninguém, nem para você, nem para eles. É só uma forma diferente de ver a vida. Você não precisa ficar condicionado a agradar eles. Ao mesmo tempo, isso serve para no seu trabalho. Por exemplo, pessoas no seu trabalho que têm alguma expectativa que você faça. Talvez você não está alinhado com essa expectativa e talvez você vai decepcionar essa pessoa. Mas não decepcionar num mau sentido de fazendo algo errado. Decepcionando de tomando uma decisão que a pessoa gostaria que você tomasse e você tem todo o direito de tomar outra, porque é a sua decisão. Então, decepcione as pessoas com pequenas ações, desde que não prejudique ninguém, isso vai te ajudar. Comece o dia bem. Essa dica é também um padrão de comportamento de pessoas muito relevantes, que elas sempre começam o dia com energia muito alta. E cada um tem uma rotina, cada um tem um contexto de vida, então não é todo mundo que vai ter aquela rotina da blogueira ou do CEO de uma empresa que ele consegue acordar mais tarde, ou a pessoa que consegue ir para academia e ficar 2 horas na academia. Isso não é uma realidade para todo mundo. Mas você precisa ter em mente que começar o dia bem, ele pode ser de várias formas. Então você precisa ter em mente que a forma que você começa o seu dia é a forma que ele vai se manter com a mesma energia até o final desse mesmo dia. Então você pode começar, por exemplo, acordando 10 minutos antes que você deveria, para não ter que sair correndo, ter que fazer tudo correndo.
Você pode acordar na hora que o seu despertador toca, ao invés de você ficar cedendo da soneca, você já começa o dia vencendo, você já começa o dia acertando. Você pode começar o seu dia bebendo muita água. Você passou 8 horas ali dormindo com seu corpo em estado de desidratação. Você tem que começar já bebendo água, hidratando seu corpo, ó, jogando água no rosto para despertar, para falar pro corpo, ó, acordei, vambora. Ouvir música. Música é um negócio que as pessoas subestimam muito, mas você começar o seu dia com uma música, se você mora com outras pessoas, coloca um fone para não atrapalhar quem tá dormindo, às vezes você levanta antes, coloca um fone de ouvido, ou se você tem condições de ligar, liga o som logo e coloca um som ali, ambiente, e cada pessoa vai ter uma música que dá energia para ela. A música ela tem o poder de energizar. Então você pode pôr... Tem gente que vai querer começar a música com um rock pesado. Tem gente que vai querer começar ouvindo um louvor. Tem gente que quer começar ouvindo sons da natureza no YouTube. Não importa. Mas você tem uma ferramenta ali na sua mão que você consegue mudar o seu estado de espírito. Toma o seu café da manhã, tenta se alimentar ali minimamente, não sai para trabalhar direto ali na correria. Quando você sai assim, começa o seu dia atrasado, desarrumado, bagunçado, com sono, com preguiça, perdendo para o despertador, você já está começando seu dia perdendo. Então você já vai ter uma sucessão de coisas. Então seu dia você vai chegar no trabalho, vai procrastinar, vai ficar insatisfeito, vai ter fome, vai ter sede. Comece acertando no básico e com aquilo que cabe na sua rotina. Se você pode fazer uma atividade física, esse também ajuda muito. Eu costumo fazer, eu faço bike de manhã, eu preferi comprar uma bike que eu consigo fazer em casa, e aí eu não preciso me deslocar, gastar tempo indo pra rua, pra academia, mas de manhã eu já começo o meu dia bebendo muita água, coloco uma música bem alta no meu fone de ouvido, sento na bike e começo. Sento com sono, vou com sono, eu sento na bike assim, ó, e vai. Meu corpo vai despertando, vai acordando, a música já vai me despertando. Eu saio da bike no modo turbo. Eu já saio da bike ali no modo resolvedora e eu vou pra cima. E é essa energia que eu levo pro meu dia todo. Então, comece o seu dia bem com aquilo que você pode fazer. Concentre-se somente naquilo que você tem controle. Isso é um princípio do estoicismo e você tem que levar isso realmente na prática. Não faz sentido você se preocupar com coisas que não estão na sua mão. Exemplo, a reação ou decisão de outras pessoas, decisões de Estado, de governo, causas naturais, se vai chover, se vai fazer calor, isso não está na tua mão. Você vai se preocupar por quê? Você vai reclamar disso por quê? Você precisa somente prestar atenção naquilo que está na tua mão, no que está no seu controle, e tem coisas que realmente podem acontecer e você vai ficar naquela angústia de será que essa decisão vai impactar minha vida, vai impactar minha rotina? Pode ser que vai, mas você não tem como saber. É aquele exemplo de alguma coisa no seu trabalho aconteceu na sexta e aí você vai passar o final de semana inteiro pensando naquilo e angustiado e para saber como que vai ser na segunda. Você imagina que você vai perder o seu final de semana pensando em algo que está na mão de outra pessoa. Você não pode fazer nada sobre isso. Então você tem sim que abster disso, esquece, foca só no que está no seu controle. O que está no seu controle? É fazer um bom final de semana, é acordar cedo, é comer direito, é ver sua família, é sair com seus amigos, não sei o que você vai fazer, mas é fazer aquilo que só está na sua mão e no seu controle. Cuide do seu corpo, e isso está totalmente relacionado com outro tópico de fazer o que está no seu controle. Cuidar do seu corpo está só na sua mão, é uma coisa que os outros não vão poder fazer por você. Se você tem um corpo forte, uma saúde forte, você tem energia para fazer o resto. E as pessoas negligenciam muito cuidar da sua saúde. E cuidar da saúde é muito amplo, não é só fazer academia. Cuidar da saúde está relacionado a, de fato, ter bons exames, a comer bem, a fazer um exercício físico, seja ele qual for, a ter uma saúde mental, a ter uma saúde espiritual. Não sei no que você acredita, mas você ter algo em que você acredita e seguir aquilo e se conectar com aquilo. Tem muitas pessoas que passam a vida e tem frases como quando eu me aposentar eu vou descansar, eu vou viajar, ou
eu não tenho tempo para cuidar da minha alimentação porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Você tem que arrumar tempo. Você não pode negligenciar você mesmo. Se você não tem forças físicas para cuidar de você mesmo, você não vai ter força para mais nada. Então, a sua prioridade tem que ser a sua saúde, independente de como que você vai tratar isso, tá? Não é uma regra que você tem que seguir fulano e treinar 2 horas por dia. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas você tem que reservar, nem que seja 30 minutos do seu dia para cuidar ali da sua saúde. Você tem que reservar um momento para você se alimentar bem, não pular a refeição, tomar água, que é o básico do básico, dormir bem, ter uma boa noite de sono, consumir bons conteúdos, não ficar assistindo coisas que só te deixam mais ansioso, mais nervoso, e que tem muito conteúdo assim. Você tem que buscar consumir coisas que vão agregar na sua vida, que vão te deixar mais tranquilo. Isso está na sua mão. E isso é, de fato, um comportamento de pessoas de sucesso. Todas elas têm uma saúde, um bom relacionamento com o seu corpo. Tenha relacionamento com as pessoas. Esse, para mim, foi bem difícil. Porque eu vim de uma criação e de um contexto que eu logo entendi que eu não preciso de ninguém. Sou sozinha, eu mesma resolvo, eu tomo a frente e tal. E eu só bati cabeça com isso. E eu aprendi isso faz pouco tempo, na verdade. Mas você querer ser sozinho, você tá dando um tiro no seu pé. Porque você precisa entender que as pessoas, é através de pessoas que as coisas acontecem. Então, eu tinha uma armadura de eu sou introvertida, eu sou calada, eu não falo com ninguém, e eu só fui me isolando das pessoas. E quando eu notei, quando eu entendi de fato que as coisas só vão acontecer através dos outros, aí eu me permiti a ter relacionamentos e a buscar relacionamentos, e foi uma nítida distinção que aconteceu de coisas na minha vida começaram a andar, coisa que estava travada começou a andar. Então, imagina assim, não vai cair um meteoro aqui na sua casa, descer um anjo na sua sala de estar e vai fazer um milagre ali para você. Não vai ser assim que funciona. As coisas na sua vida acontecem através de pessoas. Então, é através de uma conversa que você tem, é através de alguém que falou de você para outra pessoa e te recomendou num trabalho, é alguém que você conheceu na fila do mercado e conversou, um vizinho, é num esporte que você fez amizade com alguém, esse alguém pode te abrir porta lá na frente para alguma coisa, ou você pode abrir porta para esse alguém em alguma situação. Então você precisa ter bons relacionamentos com pessoas de fora ou com pessoas da sua família. Claro, a família é a base, você deveria ter bom relacionamento com eles, mas eu sei também que temos parentes difíceis. Todo mundo tem e não é errado você se afastar de alguns parentes difíceis, se aquilo te prejudica no seu psicológico. Não é errado você se afastar, você pôr limites. Tanto é que as pessoas da nossa família, a gente não tem como escolher, mas as pessoas que a gente vai conviver, a gente tem até certo ponto como escolher. Então, procure escolher boas pessoas naquilo que você pode, porque tem situações que você não consegue, mas na medida do possível tente se propor a conversar, não chega emburrado nos lugares, não chega de cara fechada já colocando empecilho, porque é assim que você vai ser percebido pelos outros, e aí as pessoas já vão colocar uma barreira e elas não vão nem se dar o trabalho de falar com você. Então esteja aberto a falar com pessoas, e assim, eu sei que tem pessoas difíceis, tem pessoas que são espírito de porco, e aí dá vontade de falar, como é que eu vou amar meu próximo se o meu próximo tá me fazendo raiva desse jeito? Eu sei disso. E é assim que eu pensava, mas não é todo mundo igual. Tem pessoas boas, tem pessoas relevantes e tem pessoas que vão, sim, te levar para um próximo nível. E não é questão de interesse não, tá? Eu só falo porque eu tenho interesse. Não é isso. É você ter um interesse genuíno, porque é assim que você gostaria que as pessoas fizessem com você. Se você não dá abertura para ninguém e quer que os outros te dêem abertura, não funciona assim. Tem que ter uma troca. Então, cultive bons relacionamentos. Tenha em mente isso. Quanto antes você entender que as coisas acontecem através de pessoas e não de um milagre aqui na sua frente,
antes você vai ter sucesso e aí você vai conseguir mudar a sua vida, mudar de ambiente, mudar de trabalho, mudar de relacionamento. Você vai sim alcançar novos patamares. Seja curioso. Gente, assim, pessoa de sucesso, ela tem uma coisa que ela inquieta. Ela é curiosa, ela não se contenta. E eu vou te falar, independente se é rico, se é pobre, tá? Mas a gente que já nasceu pobre, a gente já nasceu meio que perdendo em comparação a outros. Se você não for minimamente curioso, você tá fadada a ter uma vida medíocre até o final dela. Então, enfia na sua cabeça que você precisa ser minimamente curioso para as coisas. E a gente vive hoje numa época que você tem acesso à informação. Só que a informação, ela tá assim, ó. Ela tá aberta, ela não tá organizada. Então, você vai ter que ir atrás. Se você ficar passivo esperando que as coisas venham, não vai vir. Não vai vir, você vai ficar com informações aleatórias e não vai atrás de nada. Você tem que ser curioso, você tem que ser objetivo. Então eu posso ser curiosa e buscar um vídeo de como eu conserto algo na minha casa. Você vai achar um vídeo, muito provavelmente você vai achar um vídeo falando de algo. Mas você percebe que cabe a você primeiro ter iniciativa. Tenha a iniciativa de ser curioso. No seu trabalho, vai atrás, não fique esperando a resposta pronta, mastigada do teu chefe. Vai atrás da resposta. A não ser que não tenha jeito. Aí você tem que procurar porque é uma alçada maior. Mas vai atrás da informação, joga no ChatGPT, joga no YouTube, compra livro. Livro é um negócio, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito. O livro é uma forma de você aprender algo que alguém estudou, que alguém fez, e você está cortando caminho. Você está pegando a informação pronta ali na sua mão, que a pessoa gastou tempo para fazer. Eu estou sendo curiosa. Eu estou sendo curiosa de falar que hábitos são esses, o que essas pessoas têm em comum, porque eu também quero. Isso é ser curioso. Você precisa implementar isso na sua vida, desde ações pequenas até grandes coisas na sua vida. Cumpra aquilo que você diz. Você tem que ser uma pessoa ali muito certa do que você cumpre, porque quando você não cumpre algo, você vai sabotando a sua própria autoconfiança. Então você fala assim, eu vou acordar cedo amanhã e não vou apertar o botão do soneca. E aí você vai lá, no dia seguinte você vai lá e deixa e acorda mais tarde, acorda atrasado. Você se propôs a fazer uma coisa que você não fez e aquilo vai minando a sua confiança. E isso em grandes proporções, em ações pequenas repetidas todos os dias ou em ações grandes, isso vai acabar com a sua confiança. Então você tem que sim, de fato, cumprir o que você diz, mas você também não pode prometer tudo para todo mundo, porque aí é óbvio que você não vai cumprir e você vai ficar se sentindo a pior pessoa do mundo. Então, se proponha a fazer pequenas coisas e cumpre aquilo. Não promete várias coisas de uma vez, porque você fazer muitas mudanças na sua rotina é mais difícil e você vai acabar cedendo alguma, e essa uma você pode se achar a pior pessoa de novo por isso. Uma coisinha de cada vez, tenta implementar. E uma coisa também é, se você não der conta, tenta entender o porquê. Será que você não colocou uma meta muito alta e aí por isso que você não cumpriu? Não é que você é uma pessoa procrastinadora, é porque você estava com a régua muito lá em cima. E eu vou dar um exemplo aqui do emagrecimento. Eu vou perder 35 quilos em 3 meses. E aí você vai lá, em 3 meses você perdeu 6. Aí quer dizer que você não presta? Quer dizer que você não é isso? Você está com a régua muito alta? Você tem que ter um equilíbrio também. Tem que ter um pouquinho de noção de até onde eu consigo chegar. Então não se cobra tanto, não promete tudo, mas prometa algo. E de preferência esse algo para você. Cumpre algo para você e aí você vai conseguir melhorar a sua própria confiança. E a última, que prefira ter experiências do que coisas. Experiências vão sempre estar na sua cabeça e na sua lembrança, e as coisas não. Isso pode parecer um papo de coach, um papo clichê, mas não é. E eu vou te falar por quê. Eu tinha sempre o hábito de ter coisas, porque eu tive um passado que eu não tive nada. Então, no momento que eu pude ter algo, eu comecei a querer ter coisas.
E essas coisas materiais, que não é errado querer coisas materiais também, você tem que ter também, não é isso que eu tô falando, mas eu tinha um hábito de, por exemplo, final de semana, vamos no restaurante, vamos num barzinho, vamos tomar cerveja no bar, vamos sair. Isso também é legal. Só que, só isso, quando eu penso no meu passado e eu fico lembrando dessas várias vidas que a gente teve, é muito vago na minha cabeça. Nenhuma me marcou. É como se eu tivesse perdido um tempo da minha vida. Não tem nada assim que eu tenha história para contar hoje. Se eu me visse ali no meu último momento de vida e eu pensasse só nessas experiências e fosse contar algo de valor que eu fiz, eu não ia ter nada para contar. E eu não quero viver assim. E o que proporciona você a ter boas lembranças e ter história para contar? Experiências. Isso está muito relacionado também com viagem. Tudo que você puder viajar, viaje. Não importa se é caro, se é barato, vai de qualquer jeito. Porque viagem, quando você vai para um ambiente diferente, um estado diferente, uma cidade diferente, um bairro diferente, um país diferente, e você tem um choque ali de cultura, de sotaque, de comidas, você está conhecendo coisas novas e você está criando um repertório para a sua história. Eu tenho uma viagem que eu fiz essa primeira viagem para o Nordeste, já tem um tempo. Eu lembro que eu parcelei em 12 vezes, a gente foi num hotel super legal, a gente fez bonitinho, preparou, pesquisou antes, foi a primeira viagem de avião e a gente foi. Eu lembro dessa viagem até hoje, eu tenho história para contar dela até hoje, do que eu comi, do que eu fiz lá, das pessoas que eu conheci e de como eu me senti. Isso faz diferença, é isso que vale a pena no final. Então, se você não pode fazer uma viagem cara, faz um bate-volta, vai numa outra cidade vizinha, pega um carro, aluga um carro, vai na cidade vizinha, vai no restaurante beira de estrada, vai conhecer gente diferente, vai num parque. Eu não tenho como viajar, mas tem um parque na minha cidade, vai lá no parque, vai dar uma volta lá, vai conhecer outras coisas. Se permite comer coisas diferentes, não ficar sempre fazendo os mesmos programas. Porque no final da vida, e vai chegar para todo mundo, você vai pensar nisso, você vai fazer uma retrospectiva da sua vida e você vai lembrar o que eu fiz, o que eu lembro de bom. Se o seu único prazer foi sair para ir para um restaurante, você não viveu direito, você não aproveitou a vida direito. Agora, se você lembrar de aquela vez que a gente foi num sítio e aí a gente brincou na piscina o dia inteiro e todo mundo jogou baralho e a gente brincou de karaokê e fulano passou vergonha e não sei o quê. Isso é uma experiência que você vai lembrar e, de novo, está relacionada a pessoas, não tem como fugir disso, sempre está relacionado a pessoas. Isso é um comportamento de sucesso, esteja no seu radar de acumular experiências e não coisas, por mais que coisas sejam legais também. Mas prioriza isso que você vai ver uma diferença no seu coração e na sua história. Agora me conta, quais desses 10 comportamentos de pessoas de sucesso você já consegue colocar hoje em prática? Eu já consegui. Você consegue colocar em prática também. Eu vou trazer outro vídeo, a parte 2, com outros comportamentos, mas me fala aqui. Me fala qual deles você sentiu ali mais que faz diferença ou que você está precisando fazer alguma coisa já hoje a respeito disso. Me conta nos comentários, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, manda para quem está precisando aí criar uma vida de sucesso. Eu fico por aqui, até mais.